Olá, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, 18 de maio de 2021, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E a gente começa uma super live levando esclarecimentos para você com um tema que a gente certamente não gostaria de debater, mas que é necessário, minha gente, diante das estatísticas, dos números alarmantes do nosso país, do nosso estado e também do nosso município. A gente conta com a parceria, vou pegar minha cola aqui, produção, dos nossos convidados, da assistente social e coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, Beatriz Barros. Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço, por essa oportunidade, de estar aqui com vocês. E a gente também conta, pessoal, com a participação, também tem mais convidados, tá? Da psicóloga lá da Rede Municipal de Assistência Social também, a Lucília Oliveira, também do psicólogo Diógenes Araújo, de Araújo, participa também da live com a gente, trazendo outros esclarecimentos para a gente. Temos também a participação do advogado também que compõe a rede de assistência do CREAS, o Flávio Augusto Almeida, e outras participações especiais durante a nossa live nesta terça-feira, trazendo muitos esclarecimentos para você sobre esse assunto, sobre a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes no nosso país, no nosso estado e também na nossa cidade. Bia, a gente começa falando sobre esse assunto, um assunto bem importante que é necessário discutir, sobretudo diante das estatísticas que a gente tem hoje no nosso país com relação ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Gostaria que você começasse falando sobre essa data, Existe uma história por trás dessa data sobre o 18 de maio. Sim, existe, sim. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aqui a todos os telespectadores, minha boa noite, Bom, existe sim uma história por trás, de uma criança Araceli, uma menina de 8 anos, que lá em 1973, em Vitória do Espírito Santo, ela foi violentada, e ela foi também assassinada, Violaram os direitos dela enquanto criança, E isso foi o primeiro passo para que essa campanha pudesse vir ocorrer durante todos esses anos. Na medida em que foi se passando o tempo, houve-se a lei 9.970/00, que hoje faz com que a gente exponha a nossa campanha em todos os municípios brasileiros, E aqui em Itimbiras, o CREAS, da Proteção Social Especial, nós atuamos nessa campanha com várias atividades que a gente desenvolve, não só no mês de referência, mas em todo o ano. Agora o CREAS... No mês de referência, mas em todo o ano. Agora o CREAS realizou o lançamento da campanha nesta última segunda-feira, trazendo, dando um marco inicial da campanha que se estende durante o resto do ano. Bom, eu trago como coordenadora, porque ele leva para a população um serviço, realmente com essas violações de direito, E um dos nossos público-alvo é a criança e o adolescente, A violação de direito que perpassa toda eles. Então o CREAS além de especializado, que atua com toda uma equipe especializada, com advogado, assistente social e o psicólogo, a gente faz toda essa questão do acompanhamento, do atendimento para com essa criança que é violentada, que acaba fazendo com que essa criança perca os seus direitos, Agora é importante destacar que antes que esse processo, esse acompanhamento do CREAS junto à criança que foi abusada, existe também outro procedimento realizado pelo Conselho Tutelar, Como funciona essa engrenagem de apoio, aliás, essa junção entre as instituições para coibir esse tipo de situação e ajudar essas crianças que foram abusadas? Ah, sim. Para chegar até o CREAS, a forma de acesso, a gente tem uma grande parceria com o Conselho Tutelar, que é um dos nossos maiores parceiros dentro do sistema de garantia de direito para crianças e adolescentes, além do Poder Judiciário e da Promotoria. A gente trabalha através de denúncias e através dos encaminhamentos feitos pelo Conselho Tutelar, que eles recebem muitas denúncias desse fato que envolve a criança e o adolescente. Então, eles encaminham essa situação para o CREAS
e a equipe em si, a equipe PAEF, vai agir, né, com uma visita domiciliar, fazer o primeiro atendimento e a partir daí fazer o acompanhamento, tanto para a família como para a criança. Bia, a gente sabe muito bem que essas relações, aliás, a maioria dos casos acontece no meio familiar, de pessoas próximas, pessoas que têm contato com essas crianças, com esses adolescentes. Como chega ao conhecimento, na maioria dos casos, ao CREAS ou ao Conselho Tutelar até, dos casos que acontecem no nosso município? Através de denúncias. As denúncias têm nos baseado muito até chegar a essa situação com criança ou adolescente, né? As pessoas têm denunciado bastante, né? Mesmo que tenha aquela pontinha de medo, mas nós trabalhamos com o nosso sigilo profissional, nós temos profissionais que trabalham com seu sigilo, né? No anonimato, a gente preserva tanto a identidade da pessoa que está denunciando, como também a própria criança também. Existe todo um sigilo para que possa essa criança estar resguardada dos seus direitos, dos olhados, né, das pessoas, porque nós sabemos que a sociedade ela acaba criticando muito às vezes, né? E a gente não quer isso, a gente quer proteger essa criança e quer tornar salvo de qualquer outra violação de direito. A gente sabe que esse é um dos pontos que faz com que não haja mais denúncias, o pai, a mãe, o tio ou quem constata a situação do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, esse medo de denunciar. Por que você acha que há essa cisma? E a gente até... obviamente pensa que as estatísticas são bem maiores, os números são bem maiores diante da situação desse medo de denunciar. Assim, eu acredito que talvez as pessoas tenham medo de fazer essa denúncia por conta da própria ameaça, né? Que o agressor, o abusador, a pessoa que está ali fazendo com que aquela violação de direito acaba ameaçando, né? De fazer por várias... Existem várias formas de ameaça, então dependendo do que aquela família, aquela pessoa está passando, eu acho que isso gera um medo da pessoa de fazer a denúncia. Agora, com relação ao trabalho do CREAS, né, você falou que existe uma equipe multiprofissional atendendo essa demanda. Acredito que vocês têm um pouco de conhecimento sobre os dados, né? Qual a porcentagem, um dado referencial do ano, por exemplo, de 2020? O CREAS tem acesso a esses dados sobre os casos do nosso município? Eu acredito que eu trago a questão da nossa realidade hoje pandêmica, né, da pandemia, desse novo vírus que gera uma contaminação e que acabou fazendo com que o isolamento social viesse, né, a não aglomeração. E isso trouxe, consequentemente, que as crianças pudessem passar mais tempo em casa e fazendo assim com que elas fiquem mais vulneráveis a esse tipo de violação, né? Eu trago aqui uma estatística que talvez pode subsidiar mais ou menos, fazer uma ideia, né? Eu trago para o CREAS que acho que 70%, né, do município em si existe sim casos de abuso, né, contra criança e adolescente. Quais são as circunstâncias, né? Todos esses casos que vocês atenderam, em que meio eles aconteceram, perdão? No meio familiar, sempre quando os encaminhamentos venham, né, pedindo tanto uma escuta psicológica, um acompanhamento para a criança e para a família, a gente percebe que o meio familiar traz essa questão da violação de direito, porque nós sabemos que a criança está ali tão vulnerável que pode ser um vizinho, pode ser um tio, pode ser um pai, né? E hoje a gente sabe que as nossas estatísticas no Brasil, eu falo a nível nacional, a gente percebe também e trazendo nessa realidade, essa experiência para a questão do fórum judiciário, né? Para esse poder judiciário, traz essa questão de que os pais, né? Às vezes eles fazem essa violação de direito, acometem, né? Uhum. Muito bem, para você que está acompanhando a nossa live agora, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua participação. Para você que está acompanhando a nossa live nesta terça-feira, hoje 18 de maio de 2021, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, uma campanha super importante diante, minha gente, das nossas estatísticas, dos nossos números.
pandemia, essas estatísticas aumentaram cada vez mais com relação à exploração das nossas crianças e dos nossos adolescentes, um crime perverso que com certeza a gente não gostaria de estar nesse momento discutindo essa situação, mas é super necessário juntar os órgãos públicos, levar informação e esclarecimentos para você sobre essas questões. Por isso que a gente está aqui, tá? Levando informação, debatendo esse assunto e deixando você alerta, principalmente para você que tem seu filho, para você que tem sua filha, para você que tem os seus parentes, as crianças, né? Sempre é importante ficar de olho nas crianças, porque esse tipo de crime não deve existir de forma alguma. E se a gente está debatendo aqui, é porque é importante combater, tá? E a gente continua a nossa conversa com a nossa caríssima Beatriz, falando, nossa psicóloga da Rede Municipal de Assistência Social, do CREAS. Ô Beatriz, agora é super importante a gente destacar sobre a função dos órgãos públicos no combate à violação dos direitos das crianças e adolescentes no quesito sexual, né? No trabalho do CREAS, existe uma rede de parcerias. Quais órgãos hoje trabalham juntamente com o CREAS para combater e ajudar essas crianças que estão passando por isso? Sim, temos toda uma rede, além de ser intersetorial, que abrange o nosso sistema de garantia de direito, né, que é o Conselho Tutelar, o Fórum, o Ministério Público. Temos também toda a rede socioassistencial, que traz os nossos parceiros, como o CRAS, né, e os outros serviços de convivência. A própria secretaria a gente também recebe, porque no momento do atendimento, uma pessoa está se sentindo à vontade em fazer uma denúncia, e a gente também recebe, né? A saúde, a educação também são os nossos parceiros, né? Para poder identificar, para poder encaminhar, né, essa situação para o CREAS. Como nós somos um equipamento especializado, então temos uma equipe multiprofissional que estão diretamente ligados nessa situação, atendendo diretamente essas crianças, junto com todos os nossos parceiros, né? E eu trago aqui essa questão da importância de todos juntos poder combater essa violação de direito, porque está gritante no nosso município, e eu trago como experiência e como coordenadora de um serviço que trabalha diretamente com esse tipo de situação. Muito bem. De que forma o CREAS vai trabalhar a campanha durante o resto desse ano nas escolas? De que tipo de organização existe agora para o início dessa campanha que foi lançada ontem, que a partir de agora precisa ser debatida? Bom, a nossa proposta para a campanha, diante da nossa realidade pandêmica, né, é fazer com que cada etapa desse processo da campanha seja desenvolvida na medida em que nossa realidade for acontecendo, né? Tivemos o nosso abertura, né, oficializamos ontem, né, na qual formalizamos, né, para que a partir de agora a gente vai dar início às nossas atividades que estão dentro do nosso planejamento no CREAS, né. Então, durante todo o mês de referência, assim como todo ano, vamos estar fazendo várias atividades, né, como sala de espera, nas nossas UBS, nossos postinhos. Vamos fazer nossa articulação com a educação. Então, tudo isso está sendo pensado de forma coerente com a nossa realidade hoje. Muito bem. A Beatriz Media, minha gente, uma das instituições mais importantes do município, né, para levar atendimento, levar acolhimento, levar maneiras, né, de estudar e até ajudar. Acho que depois do que acontece, o ato acontece, sobretudo, a missão é tentar reverter, né, Beatriz, o quadro, porque sabemos muito bem do desgaste, do impacto que tem no psicológico de uma criança que é abusada e que é explorada sexualmente, e a gente sabe que ter órgãos, apoio de profissionais nesse momento é super importante, não só para a criança, mas para a família também. Claro, com certeza, por isso que a nossa equipe, né, aqui contamos com psicólogos, né, bem referenciados, que atuam diretamente com crianças e adolescentes, para que elas não sofram o impacto, né, porque trazemos aqui que não vai ser diferente, né, que essa criança ela vai ter um desenvolvimento, né, que em algum momento da sua vida vai acontecer alguma situação em que ela se depare com o que aconteceu, mas os nossos psicólogos especializados, eles atuam diretamente, fazendo todo um trabalho de ressocialização, um trabalho de desenvolvimento, né, que a partir daí a criança ou o adolescente, ele possa estar se desenvolvendo, possam estar criando outras expectativas ao longo da sua vida. Muito bem, é super importante dizer que mais cedo possível
possível esse tratamento, esse acompanhamento para a vida de uma criança que é abusada é de extrema importância, tá, minha gente? Então, daí que surge a necessidade, com certeza, da denúncia, né, Bia? Exatamente. Então, peço aqui de antemão, né, que as pessoas não deixem de fazer a sua parte, né, como a própria campanha diz, né, esquecer é permitir, lembrar é combater. Com certeza. A gente está aqui um órgão preparado, junto com uma equipe dinâmica, uma equipe preparada, de referência, que vai atuar diretamente com as crianças e com as famílias, né? Existe todo um acompanhamento, né? A gente tem uma política dentro da nossa assistência social, assim como também nosso equipamento, que tem um certo tempo para esse atendimento, ou quando percebe-se a necessidade de que esse tempo possa acontecer mais à frente, então isso também é desenvolvido no nosso equipamento. Então existe toda uma dinâmica e todo o preparo para que essa criança e adolescente sejam acolhidos, acompanhados devidamente. Muito bem, aqui está o tema da campanha, especificamente de Timbiras, né? Timbiras faz bonito, tá aqui, minha gente, ó. Essa é a temática abordada por Timbiras, super importante destacar para você. Muito bem, agora, Bia, o CREAS tem um canal específico só do centro para que seja feita denúncias, acompanhamento, as pessoas entrem em contato? Com certeza. Trazendo aqui para Timbiras, o nosso CREAS, ele está localizado na Avenida João Leal, né, próximo ao restaurante da Dona Rosa. Sim. Né, um equipamento exclusivo de identificação. Então, quando for se deslocar até o nosso equipamento, lá vai ter uma placa de identificação. Vamos ter todo um preparo para o acolhimento e para poder, assim, fazer todo o trâmite para poder essa denúncia chegar até as nossas equipes e os nossos profissionais de referência. Muito bem, minha gente, para que esse processo de atendimento, para que esse processo de ajuda à criança e à família também, que é impactada por uma notícia dessa, imagine, né? Você saber que seu filho está sendo abusado sexualmente, explorado, uma das portas de entrada é o Conselho Tutelar do município. E sobre esse assunto a gente mostra agora uma explicação de como funciona esse serviço, esse primeiro atendimento dessa criança que é abusada, explorada sexualmente, com o conselheiro tutelar do município de Timbiras. Vamos conferir. Nós queremos falar nesse momento a nossa atribuição, o nosso trabalho, quando a gente recebe uma denúncia de exploração sexual, de abuso sexual, de estupro entre criança e adolescentes. Nosso primeiro passo, a gente encaminha para o delegado, Ministério Público, e encaminha para o CREAS, porque toda criança e adolescente que sofre o estupro, que é explorado sexualmente, ele sente alguma coisa, né? Então apresenta alguns sinais. E nessa questão o CREAS tem um psicólogo e ele vai trabalhar nessa área. E depois que a gente encaminha para esses órgãos, a gente fica aguardando o resultado, e em um determinado tempo a gente começa a cobrar para a gente saber como é que está o andamento desses encaminhamentos que a gente faz para esses órgãos. A gente recebe a denúncia, às vezes, verbalmente, a gente recebe a denúncia pelo celular do Conselho Tutelar, a gente recebe a denúncia também que vem da Secretaria, pelo Disque 100, a gente recebe, às vezes, a denúncia que chega ao Ministério Público, e eles encaminham a denúncia para o Conselho Tutelar, para que a gente possa fazer o acompanhamento, os procedimentos, como eu já falei. O Conselho Tutelar tem o celular, nós temos o número do Conselho Tutelar. 984 20 39 81. Muito bem, então a participação do conselheiro tutelar de Timbiras falando sobre o trabalho realizado pelo Conselho, super importante, né, Bia, falar sobre essa porta de entrada que é o Conselho Tutelar para as outras instituições encabeçar esse processo de acompanhamento, de ajuda, né, essa assistência prestada pelo município. Timbiras hoje tem uma equipe muito preparada infelizmente tem que estar preparada diante da demanda e dos casos, né? Claro que sim. E aí a gente conta com os nossos conselheiros tutelares, os 5, né? Somos bem parceiros, estamos sempre em reuniões discutindo alguns casos, né? Fazemos a nossa articulação, né, setorial,
Então, são uns parceiros muito ativos, que não trazem apenas a questão do abuso e exploração sexual, mas também existe a negligência contra a criança e adolescente, os maus tratos contra a criança e adolescente. Então, tudo isso, né, acontece no meio familiar e é identificado, e o Conselho Tutelar, a partir daí, vai fazer o seu trabalho e assim caminha para o CREAS. Muito bem, minha gente. Para você que está chegando agora, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente noite de terça-feira para você, tá bom? A gente começa a debater a semana, né? Aliás, a campanha nacional de combate à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Uma super campanha importante, um tema que com certeza, como já repeti, aliás, falei e vou repetir, a gente não gostaria de debater, que é uma situação muito séria. Os dados do nosso país, do nosso estado, do nosso município são alarmantes e por isso mesmo que a gente tem que debater esse assunto tão importante, tá bom? A gente agradece a sua participação, a sua audiência, e continue com a gente porque tem muita coisa boa ainda para ser debatida. A gente fala sobre os impactos psicológicos, a gente fala sobre as questões judiciais também, tem a participação especial de outras pessoas durante a nossa live, você não perde por esperar, tá bom? Bia, muito obrigado pela sua participação, desejo que tenha êxito, né, no CREAS frente a essa campanha, que tenha êxitos positivos e que com certeza essa campanha termine, que acho que é preciso durante o ano todo, né? Porque sobretudo os casos não deixam de existir e são recorrentes todos os dias, todas as horas no nosso país, na nossa cidade. É importante que as pessoas fiquem de olho aberto, sobretudo as famílias. Exatamente. Eu que agradeço o espaço, né? É muito importante esse espaço de comunicação, porque leva até a família, né, essas informações super importantes e que elas saibam que existe um setor, um equipamento pronto para agir nessas situações. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, mas voltamos já com a participação da nossa psicóloga Lucília Oliveira, que compõe também a rede de assistência do nosso município. A gente volta já. Meu nome é Adila, tenho 12 anos e participo do serviço de convivência. O mês de maio chegou e junto com esse mês maravilhoso vem uma data muito especial, que é 18 de maio. Nós sabemos que muitas pessoas não sabem da existência dessa data, então convidei uma pessoa muito especial para falar melhor sobre esse dia. Então, o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia ele foi instituído pela Lei de número 9.970/00, que é uma conquista que demarca os direitos humanos de crianças e adolescentes em todo o território brasileiro e que também já alcançou muitos de nossos municípios em todo o país. Pois bem, pessoal, espero que tenham aprendido um pouco sobre essa data tão especial. Ei, você aí, venha junto e vamos cuidar de nossas crianças e adolescentes? Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime. Você sabia que crianças e adolescentes estão mais vulneráveis nesse tempo de isolamento social? Então eu vou explicar um pouco para vocês. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e o adolescente ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 227, Constituição Federal. Não tenha medo, não guarde segredo, Conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime.
Muito bem, já estamos de volta agora com a participação da nossa caríssima psicóloga Lucília Oliveira, também que compõe a Rede Municipal de Assistência Social, no caso psicológica, né, Lucília? Muito boa noite para você, ótima terça-feira. Boa noite, Ribamar. Boa noite a você que está aí em casa, que tirou esse tempinho para estar assistindo a gente, né, para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa temática. Lucília, a campanha é super importante, né? Como já repetimos, vamos falar novamente sobre os dados, os índices no nosso país, no nosso estado, da nossa cidade. Super importante destacar o 18 de maio, né? Uma campanha super importante sobre o combate, o abuso e a exploração sexual das nossas crianças e adolescentes, que com certeza não merecem passar por esse tipo de situação. Vamos falar sobre o impacto desse tipo de situação, né, que a criança tem que passar. A princípio, Lucília, a criança de imediato não dá sinais, né? É importante a gente falar sobre esses sinais. De que forma a criança começa a se comportar? Sim. Quando nós falamos em sinais, na verdade, nós estamos falando em um conjunto de sinais, né? Sinais tanto comportamentais, cognitivos, psicológicos, emocionais, físicos, né? Então é importante a gente ressaltar isso, é um conjunto de sinais. Outro ponto importante a ser ressaltado com relação a esses sinais é de que eles variam de acordo com a faixa etária da criança. Então uma criança menor, 2, 3, 4, 5 anos, ela vai apresentar determinados sinais, né? E já, por exemplo, um adolescente pode apresentar mais sinais ou sinais diferenciados. Por exemplo, há uma mudança no comportamento, né? A criança pode passar a apresentar um comportamento mais sexual, inadequado, impróprio para a idade dela, né? Por exemplo, brincadeiras de cunho sexual, palavras, né, de cunho sexual que não fazem parte daquele repertório, daquele contexto em que a criança está inserida. Muito bem, agora o abuso sexual tem seus contextos, né? Como identificar essas diferenças? Assim, na verdade, de forma geral, nós falamos em violência sexual, né? O que é a violência sexual? A violência sexual é uma violação de um direito humano, né? A violação dos direitos humanos, dos direitos sexuais. Então, a violência sexual, ela acontece quando há uma coerção, quando se força alguém a se envolver em atividades sexuais que não são adequadas, que são impróprias para aquela faixa etária ou para aquele nível de desenvolvimento físico, cognitivo, social, né? E dentro da violência sexual, nós temos as formas dessa violência acontecer. Uma delas é o abuso, que você falou, né? O abuso sexual. A outra forma é a exploração sexual, e a gente pode estar aí diferenciando. Muito bem, agora a gente sabe muito bem, Lucília, que acontece em diferentes faixas etárias de idade de criança, né? Tem crianças que, infelizmente, nos primeiros meses, a coisa absurda, minha gente, já são abusadas sexualmente. Agora, é possível falar em trauma já até em meses iniciais da vida de uma criança, tendo que sentir sensações ou passar por situações que podem impactar na vida delas, por mais que fica obscuro. Aliás, tem muitas situações que a gente vive, né, que só na vida adulta que a gente vai descobrir ao passar por uma sessão de psicólogo, com um terapeuta. Às vezes a gente tem traumas que desconhece, que não sabe por que sente, sensações as quais a gente sente. Nesses meses iniciais que há também abuso, que tipo de situações uma criança pode desenvolver nos primeiros anos de vida? Olha, assim, a questão dessas consequências é algo muito subjetivo, né? Então, quando a gente fala em consequências, a gente está falando de subjetividade. Algumas crianças e adolescentes, né, eles vão elaborar essa dor ou elaborar esse trauma de uma determinada forma. Outras crianças, às vezes, vão conseguir impulsionar a sua vida pessoal, profissional. Outras vão ter maiores dificuldades. E tudo isso depende da forma em que essa criança foi acolhida, da forma em que essa criança foi atendida, que acompanhamento ela recebeu. Mas, sim, gera um trauma porque, assim, nos primeiros anos de vida, né, da criança, esses anos é o período mais importante da vida de uma criança. É o período em que o cérebro dela está formando conexões, em que ela está aprendendo, em que ela está sendo inserida em um contexto social em que ela está estabelecendo vínculos, relações. Então, sim, é possível falar que pode sim haver traumas, que isso pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança, né?
pode acarretar uma dificuldade lá na frente de formação de vínculos, de estabelecimento de relações. Muito bem, a gente já pincelou, Lucília, sobre a questão dos sinais, né? Mas diante da situação, acho que é para ficar mais claro para as pessoas aí de casa, e sobretudo quem tem filho, quem tem criança, que é preciso ficar cada vez mais de olho aberto sobre a incidência, os casos que existem no nosso município, principalmente quando se trata de uma família grande. Às vezes o pai se ausenta demais, a mãe se ausenta demais, deixa as crianças sozinhas em casa. Então, vamos falar sobre esses sinais. A criança, com certeza, de imediato, até por uma possível ameaça, ela não se declara, não dá no primeiro momento, não dá informação para os pais, e às vezes até pela rotina de trabalho, enfim, a rotina diária, acaba não percebendo o comportamento das crianças. Mas quais tipos de sinais uma criança dá após ser abusada sexualmente? Como eu falei, os sinais eles vão variar de acordo com a faixa etária da criança, mas de forma geral a gente pode pontuar o seguinte, né? Geralmente as crianças mais novas, elas apresentam, por exemplo, uma mudança de já parou de fazer xixi na cama e aí volta a fazer xixi na cama, perturbações no sono, pesadelos, fica acordando, tem um sono irregular, questões alimentares também pode haver uma mudança. Em crianças maiores a gente observa, por exemplo, medos exagerados, pânico, angústia, retraimento, isolamento social. Em adolescentes a gente vai observando sintomas ansiosos, sintomas depressivos, também o isolamento social, uma tendência ao uso abusivo de álcool e drogas, né? Transtornos alimentares. Então tudo isso a gente vai observando. De forma geral, né, tem também a questão da criança, ela pode apresentar ali um déficit de atenção, a dificuldade de concentração, há uma queda no rendimento escolar e até uma queda na frequência escolar. Às vezes a criança tem medo de frequentar determinado local, por exemplo, vai para a escola, está na escola e diz, eu não quero voltar para casa, né? Então isso gera um alerta, né? Ou então tá em casa e não quer ir para a escola, né? Então é importante a gente estar atento a esses sinais. Eu ressalto que esses sinais eles não podem ser avaliados isoladamente. É como eu falei anteriormente, é um conjunto de sinais que precisam ser avaliados, né? Que podem ser observados e após serem observados precisam ser avaliados por um profissional competente. Muito bem, são tantos os fatores, minha gente, e pontos que a gente precisa falar sobre essas questões, os impactos psicológicos, né, de uma criança que é abusada sexualmente, mas a gente precisa falar sobretudo da família, né? Aí a família é um detalhe super importante nesse processo de reversão desses traumas, além do acompanhamento profissional. Onde a família entra nessa história? A família assim. Com relação à violência sexual, primeiro vamos pontuar o seguinte: ela pode acontecer em um contexto intrafamiliar ou em um contexto extrafamiliar. Quando ocorre num contexto intrafamiliar, é porque há uma relação de parentesco, de familiaridade entre o abusador, entre o agressor e a criança, né, a vítima. Quando acontece num contexto extrafamiliar, não há essa relação, esse vínculo familiar, né? Então, dependendo de onde, em que contexto esse abuso aconteceu, o papel da família é um papel de extrema importância, desde o acolhimento da criança, né, de validar aquela revelação que a criança está fazendo, né, de dar voz àquela criança, aí vai do acolhimento, do acompanhamento. Então, a família ela tem um papel importante. Esse papel, quando o abuso ocorre dentro da família, aí já é um dificultador, né? É uma barreira, algo que precisa ser trabalhado com aquela criança. E para isso aí nós temos a equipe multiprofissional do CREAS. Muito bem, isso às vezes é o que atrapalha também a ter uma noção mais específica das estatísticas, né? Que às vezes o abuso acontece, a gente sabe, acho que é preciso a gente pontuar isso, de que as estatísticas com certeza, principalmente agora durante a pandemia, a gente sabe que são bem maiores, os números são bem maiores, principalmente quando acontece esses abusos se encaixam na intrafamiliar. Então, minha gente, a gente sabe que os abusos acontecem muitas das vezes dentro da família, com pessoas que têm vínculos familiares. Infelizmente, tem um medo, né, da denúncia. Às vezes as pessoas são ameaçadas, a criança, o adolescente, a mãe, a família toda é ameaçada sendo induzidas a não fazer a denúncia, a formalizar a denúncia, e por isso a gente imagina-se que as estatísticas do nosso
país, do nosso estado e também da nossa cidade sejam bem maiores do que o que a gente imagina. Agora, com relação à formação psicológica de uma criança que sofre esse abuso, a gente sabe, existem muitos casos de pessoas que, com o acompanhamento, conseguem superar os traumas e seguir uma vida. É super importante a gente falar sobre isso, porque a gente não pode estagnar, né, apesar dos pesares. Exatamente, né? Como eu falei, existe a questão da subjetividade, né? Cada criança, né? Quando a criança ou o adolescente ele tem a sua sexualidade invadida, né? Violada, ele vai elaborar essa dor de uma forma muito peculiar, de uma forma muito subjetiva. Alguns conseguem impulsionar a sua vida, mas claro, sempre fica a lembrança, né? Fica a dor, é como se fosse uma ferida, né? Que embora é curada, mas ela tá ali aquela cicatriz, então fica a lembrança, fica a dor. Algumas têm uma dificuldade maior de estar elaborando esse trauma, de estar elaborando essa dor, podem vir a desenvolver transtornos mentais, ansiedade, depressão, transtornos sexuais, transtornos alimentares. A gente observa que de forma geral há um comprometimento emocional, né? Essas crianças e adolescentes podem vir a se tornar um adulto inseguro, com insegurança, com baixa autoestima, né? Então a gente observa isso de forma geral, mas tudo está relacionado também ao acolhimento que aquela criança recebeu, ao acompanhamento, a assistência que foi dada a essa criança, de que forma essa assistência foi dada. Muito bem, e aqui a gente pontua, Lucília, a questão do impacto em todas as futuras relações de uma pessoa que sofre esse tipo de invasão, né, física, psicológica. E daí, minha gente, por isso que a gente sempre faz questão de destacar a importância de iniciativas como essa. Timbiras faz bonito, né? É o tema da nossa campanha aqui no município, uma junção de várias entidades, assistência social, Secretaria Municipal de Educação, temos o Ministério Público também, temos o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, né? O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e outras instituições, o Conselho Tutelar, que estão nessa missão de diminuir as estatísticas da nossa cidade, do nosso estado, levando informação, esclarecimento e, sobretudo, a intenção de proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Para você que chegou agora na nossa live, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Hoje é uma terça-feira, 18 de maio de 2021, Dia Nacional de Combate, aliás, a campanha que se inicia, né, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente fala sobre esse assunto porque temos que falar, né, Lucília? Mas, infelizmente, minha gente, não é um tema legal para a gente debater, não, né? Porque nenhuma criança, nenhuma adolescente merece ter a sua intimidade, a sua privacidade e os seus direitos violados. Isso sim a gente precisa discutir. Ô, Lucília, gostaria que você falasse sobre o atendimento, né, especializado, psicológico, que o CREAS, que a assistência do município oferece para as crianças, né? O atendimento do CREAS é o Centro de Referência Especializado, né, de Assistência Social. Eu sou psicóloga do CRAS, né, então o psicólogo do CREAS é Diógenes, mas nós estamos sempre atuando, né, de forma intersetorial. Né? Muito bem. Dentro do CREAS a gente faz um trabalho mais preventivo. Já no CREAS é quando a violação já ocorreu de fato. Então, esse trabalho é um trabalho mais subjetivo, já com a vítima, com a família da vítima, né? Já tentando amenizar as consequências daquele trauma, tentando prestar uma assistência para aquela criança ou adolescente, para aquela família, já com a violência ocorrida. Já no CRAS a gente trabalha de forma mais preventiva, com fortalecimento de vínculo familiar. Muito bem. Como você se sente realizando esse trabalho, Lucília? É um trabalho gratificante, saber que nós podemos estar levando a assistência, né, a essas famílias, a essas crianças. Como eu falei, trabalho no CRAS, a gente faz um trabalho de forma mais preventiva. A campanha é preventiva, né? A campanha ela traz esse alerta, então é gratificante saber que a gente pode estar contribuindo para amenizar
evitar que situações assim aconteçam e, infelizmente, caso aconteça, a gente possa estar aí atuando e prestando essa assistência a essas famílias. Nesse caso, eu percebo de todas as pessoas que a gente conversa sobre esse assunto que a gente não sabe nem escolher palavras para quando se trata desse tipo de situação, né? Para amenizar, mas amenizar uma coisa que não deveria existir, né? Então, por isso que a gente precisa debater esse assunto com urgência, falar desse assunto para as pessoas, levar esclarecimentos e, sobretudo, deixar você em alerta sobre o seu filho, a sua filha. Para você que tem filho, sempre estar muito atento ao comportamento, né, Lucília? Porque isso acontece muito quando a criança é abusada, ela emite alertas e a gente precisa focar nesses assuntos, tá, minha gente? O Lucília, já muito obrigado pela sua participação, tá? Por mais uma vez nessa parceria de levar esclarecimentos para pessoas, infelizmente sobre um assunto que a gente respira, né, para poder comentar. Infelizmente é um assunto complexo, né, de estar sendo abordado, mas necessário que seja abordado. É por isso que a gente está aqui, né, para estar abordando esse assunto. Nesse caso, enquanto prevenção, a palavra é informação, a gente precisa informar, a gente precisa discutir, é preciso que a gente estabeleça um diálogo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, claro, respeitando a faixa etária, né, de cada uma dessas crianças, respeitando o nível de desenvolvimento cognitivo para que elas possam entender o que está sendo dialogado com elas. Geralmente com crianças pequenas a gente trabalha de forma mais lúdica, né? Através de brincadeiras, de historinhas. Já com adolescentes a gente pode ter um diálogo mais aberto, mas assim, é complexo falar sobre isso, mas é necessário, né? É importante que a gente discuta, que a gente tenha um diálogo sobre esse tema. E eu agradeço, né, o convite em participar da live, em estar aqui. Eu agradeço a você que está em casa, que tirou um tempinho para estar acompanhando essa nossa conversa, essa nossa discussão sobre essa temática. Muito bem, a nossa live especial, tá, minha gente? Timbiras faz bonito e a gente continua falando. Agora tem a mensagem do... Meu nome é Carlos Magno e eu sou do Serviço de Convivência. Por que falar em violência sexual contra crianças e adolescentes? Por dois importantes motivos. Primeiro, porque a violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é uma prática que acontece em todo o Brasil. Segundo, porque o país precisa enfrentar essa grave situação. É preciso conhecer muito bem sobre o assunto. Isso vai ajudar você a proteger e cuidar de direitos de crianças e de adolescentes. Não tenha medo, não guarde segredo, Conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Vocês sabem por que o dia 18 de maio foi escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes? Bom, esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, em Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Apesar de um crime grave, até hoje está impune. não tenha medo, não guarde segredo, Conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime. Muito bem, estamos de volta com a nossa super live do dia 18 de maio de 2021. Uma ótima noite para você, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, agradeço demais, de verdade, por mais essa parceria. Agora, minha gente, a gente fala sobre questões jurídicas nesse meio do abuso da criança e do adolescente, agora com o advogado do CREAS, né? Nosso caríssimo Flávio Augusto Almeida. Muito obrigado pela sua participação, boa noite. Eu que agradeço, Riba, boa noite a todos que estão participando aqui dessa live maravilhosa.
com muitos assuntos esclarecedores sobre essa campanha nacional contra o abuso e a exploração da criança e do adolescente em nosso município e em todas as regiões do Brasil. Muito bem, agora é preciso a gente destacar sobre o seu trabalho realizado no CREAS, né? De que forma acontece? Por que é importante falar sobre essas questões jurídicas nesses casos? No CREAS a gente atua, como a nossa companheira falou, atua na questão já quando o fato já ocorreu, né? No CREAS contamos com 3 técnicos, um assistente social, um psicólogo e eu, advogado. Lá, o meu papel no CREAS é orientar para aquelas pessoas que se encontram com direitos violados, orientar a procurar o melhor caminho, né? Para que não fique perdido nos meus caminhos, a assessoria jurídica, ajudar tudo na persecução penal, criminal. Muito bem, por que nesses casos, eu acho que isso é super importante, a gente que não precisa, aliás, que nosso objetivo aqui não é só falar, minha gente, sobre os impactos psicológicos, né, e o acompanhamento, o trabalho realizado em Timbiras com essas crianças que são abusadas sexualmente, que têm seus direitos violados, mas também dá orientação, né, de como, além de procurar ajuda psicológica para a criança, procurar também seus direitos na justiça. Então, como acontece essa mediação também, além do acompanhamento, a judicialização? Justamente isso que a gente faz lá no CREAS, a gente encaminha a criança e a família para os meios judiciais, para o departamento policial, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar. A orientação toda caminha conjunto entre o CREAS, o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Judiciário, para atender melhor o interesse da criança e do adolescente, né, nessas questões de direitos violados. Muito bem, agora a lei que ampara, né, a criança e o adolescente tem uma formulação, né, doutor? De que forma a gente pode discutir e esclarecer mais sobre essa mudança? É sobre a lei da escuta especializada e depoimento especial. O que é essa escuta especializada e esse depoimento especial? Riba, antigamente, quando acontecia esses crimes contra a criança e adolescente, a criança, nos meios judiciais, no meio policial, ela era muito revitimizada, né? Ela revivia toda aquela dor que ela sofreu perante o ato. Então, com a entrada da Lei 13.431/2017, veio para alterar, para ajudar, né? É o depoimento sem dano, uma forma de amenizar a revitimização da criança e adolescente perante o sistema judiciário e a persecução penal. A gente sabe que isso acontece muito, né? Eu acho que mudou, teve algumas mudanças, porque já imaginou, minha gente, a criança passar por todo aquele trauma e na hora, por exemplo, de dar um depoimento, tem que reviver tudo, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre essa mudança especificamente, judicialmente, o que mudou, né? De que forma humanizar mais esse atendimento a essa criança? Riba, reviver tudo aquilo é tão doloroso quanto o crime, né? E isso veio para amenizar. Essa lei ela deu entrada para amenizar mais esses danos sofridos, tanto psicológico da criança e do adolescente. Essa lei ela veio para ajudar a criança, né? Então foi criada a escuta especializada e o depoimento especial. O depoimento especial, ele é meio uma oitiva, que ela é feita perante o judiciário com um profissional capacitado e treinado, que é um psicólogo, assistente social, na verdade, um psicólogo, depoimento pessoal, e já a escuta especializada, ela é utilizada em ambientes educacionais, no CREAS também fazemos, nos hospitais, mas aqui no nosso município ainda não tem. Tanto na educação quanto na saúde ainda não tem esse profissional, mas no CREAS temos um profissional especializado, que é o nosso amigo de hoje, psicólogo. Ele é treinado e capacitado para atender essas escutas especializadas. Escuta especializada, detalhe, ela é feita lá no CREAS. Já o depoimento especial, ele é feito perante o judiciário. Agora aqui, outras mudanças ocorreram nessa questão da judicialização dessas causas desses últimos anos. Até no Estatuto da Criança e do Adolescente também houve algumas mudanças, né, no quesito da lei. Sim, justamente, como eu falei, ela veio para alterar, porque antigamente a criança revivia tudo aquilo, né? Que direitos violados. O estatuto era para proteger a criança, e na verdade não, estava fazendo com que o judiciário e a autoridade policial fizesse a criança reviver tudo aquilo novamente, as próprias autoridades estavam cometendo um crime, né? Fazendo aquela criança reviver tudo aquilo. Muito bem, agora com relação ao trabalho do CREAS, né? Do CREAS mesmo, perdão. Existe essa questão da denúncia, a criança passa a ter esse acompanhamento e às vezes a família, a gente já até situou aqui, né, das pessoas que é notificado, a mãe ou o pai ou a família percebe o que está acontecendo, às vezes a criança denuncia, dá os primeiros sinais, mas justamente por esse medo,
né, de denunciar, de que o culpado seja preso, que o culpado seja tenha um encaminhamento judicial, né, que ele seja preso, que ele passe por outras situações e saia do meio familiar, que há esse medo de denúncia, né? Então, de que forma no CREAS, o seu trabalho tenta ajudar a família, até explicando esse tipo de situação de que é preciso denunciar? Riba, esse crime ele é cometido mais intrafamiliar. A maioria dos casos ele é acontecido dentro do ambiente familiar e aquilo torna-se mais difícil, mais dificultoso o trabalho do profissional na área. Já é diferente quando acontece no extrafamiliar, né? Quando não tem vínculo nenhum com a família. Já quando acontece no intrafamiliar, a família fica com medo, até mesmo um padrasto, um tio, né? Comete esse ato ilícito e a família às vezes não acredita na criança. Não acredita. Então a criança, ela confia mais no professor, confia mais num colega, numa tia, para fazer essa denúncia. Então, geralmente os casos chegam lá através de professores, através de uma tia que chega até nós, juntamente com assistente social, psicólogo, faremos a orientação adequada e necessária para que a família se sinta segura, né? E quem denuncia esses casos pode ter o sigilo, tem um sigilo totalmente resguardado lá no CREAS, né? A gente trabalha com sigilo, não expondo nomes, vítimas, essas coisas do tipo. Lá é totalmente sigiloso. Então, a gente faz o encaminhamento para o Conselho Tutelar, então às vezes já vem o encaminhamento do Conselho Tutelar, juntamente nós trabalhamos, orientamos a família a registrar um boletim de ocorrência e fazemos outra via, comunicando o Ministério Público com a notícia de fato, né? Para que o Ministério Público instaure um inquérito também em conjunto com a Polícia Civil, para que na frente eles possam encontrar, né? O procedimento possa encontrar e ter a oitiva do acusado e para que no fim ser punido, ser processado. Muito bem, agora é importante falar sobre as sanções para esse tipo de crime, né? Que tipo de sanções uma pessoa que comete esse tipo de crime tem? Está previsto no Código Penal, no artigo 200, a partir do artigo 213, né? Que é estupro de vulnerável, e vai até o artigo, salvo engano, aqui deu um branco, não sei se é o artigo 226, mas está previsto esses crimes todos, né, no nosso Código Penal brasileiro e outras leis também esfaces. Muito bem. A gente agora confere o vídeo, tá, minha gente? Só me encontrar aqui, ó, produção, que a gente tem um vídeo do juiz do direito da comarca única do município de Timbiras, Pablo Moura, trazendo essa abordagem. Daqui a pouco a gente esclarece para você, tá bom? Esse que por lei é lembrado como o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infelizmente, o Brasil registra muitos casos de crimes dessa natureza por todos os seus cantos. E o Maranhão, com um alto índice de registros, merece uma atenção especial. Embora todo dia seja dia de proteger os direitos de crianças e adolescentes, as pondo a salvo de qualquer forma de violência e negligência, um dia como esse é importante para que possamos conclamar a sociedade a, junto com o Estado e a família, buscar soluções para contornar essa situação. O Poder Judiciário, dentro de uma perspectiva de intersetorialidade, trabalha junto com os demais órgãos e serviços da rede de proteção à infância, no sentido de buscar soluções e acabar com esse mal. Além disso, o Poder Judiciário deste Juízo de Timbiras, assim como os demais órgãos do Poder Judiciário Nacional, estão imbuídos no propósito de prevenir essas situações, proteger as vítimas desse tipo de crime e, além disso, apurar fatos e, sendo o caso, punir culpados. Muito bem, está aí a participação do juiz Pablo Moura, que é o juiz do direito da comarca única do município de Timbiras, falando sobre esse trabalho, né, minha gente? Judicialização é super importante nesses casos para combater a violência e a exploração sexual contra as nossas crianças e adolescentes. Para você que chegou mais uma vez agora na nossa live, muito obrigado pela sua participação. A gente debate um assunto super importante, atual, que é preciso falar, debater, discutir, sobretudo para formar uma rede, né, entre os órgãos e também a sociedade, para que a gente pelo menos amenize, né, minha gente? Infelizmente, como eu já falei com a nossa psicóloga Lucília Oliveira, a gente não sabe nem escolher palavras para falar sobre como lidar com essa situação. E a gente continua
Continua, nosso papo com o advogado Augusto Almeida, falando sobre o trabalho realizado no CREAS, né? Esse amparo judicial que o CREAS oferece. Justamente esse de orientar, acolher a criança, o adolescente, a família e indicar o melhor caminho para percorrer, né? E é sempre importante ainda esclarecer sobre a lei do depoimento especial e da escuta, né? Ainda dá certo uma confusão ainda, porque essa lei é recente, ainda não temos ainda profissionais capacitados ainda, mas estamos alinhando os pontos para que em breve tudo possa correr normal e já evita a criança essa revitimização. Então, é importante lembrar que esquecer é permitir, lembrar é combater. Muito bem, tá aí então, tá, minha gente? A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta com mais esclarecimentos para você com a nossa campanha 18 de maio em instantes. Meu nome é Adila, tenho 12 anos e participo do serviço de convivência. O mês de maio chegou e junto com esse mês maravilhoso vem uma data muito especial, que é 18 de maio. Nós sabemos que muitas pessoas não sabem da existência dessa data, então convidei uma pessoa muito especial para falar melhor sobre esse dia. Então, o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia ele foi instituído pela Lei de número 9.970/00, que é uma conquista que demarca os direitos humanos de crianças e adolescentes em todo o território brasileiro e que também já alcançou muitos de nossos municípios em todo o país. Olá, sou a Aurelice, hoje eu estou secretária de Assistência Social do município de Timbiras. E hoje nós estamos dando início à nossa campanha 18 de maio, oficialmente, né? Porque a nossa campanha ela já iniciou há muitos dias, né? Com várias ações, onde nós colocamos a importância de proteger nossas crianças e adolescentes contra o abuso e exploração sexual. Então esse momento é muito importante. A população timbirense ela precisa estar informada que esse tema é um tema muito doloroso e que machuca muito nós, pais, avós, o quanto se trata de nossas crianças e adolescentes. Então, Timbiras está nessa luta e vamos junto, população timbirense, no combate a esse grande mal contra nossas crianças e adolescentes. Bem, pessoal, espero que tenham aprendido um pouco sobre essa data tão especial. Ei, você aí, venha junto e vamos cuidar de nossas crianças e adolescentes? Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime. Você sabia que crianças e adolescentes estão mais vulneráveis nesse tempo de isolamento social? Então eu vou explicar um pouco para vocês. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 227, Constituição Federal. não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime.
Muito bem, estamos de volta com a nossa live deste dia 18 de maio de 2021, Dia Nacional de Combate à Exploração e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Uma live super especial levando esclarecimentos para você e, claro, agradecemos sempre a sua participação, a sua companhia. Muitíssimo obrigado, tá, minha gente? O compromisso de sempre de nossa equipe em levar esclarecimentos, sempre das nossas secretarias, da assistência, enfim, debatendo assuntos importantes para você e, claro, agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua audiência nesta terça-feira, tá bom? A gente segue falando sobre a campanha 18 de maio, agora falando sobre mais uma vez as questões psicológicas e o trabalho realizado na cidade de Timbiras pelas instituições, pelo CREAS, pelo CRAS, pela assistência social, enfim, porque a gente sabe, né, minha gente, uma criança que passa por esse tipo de situação, existe muitos poréns, né? Muitos poréns para a gente falar sobre esse assunto. Enfim, e a gente precisa discutir Diógenes. O Diógenes é um dos psicólogos responsáveis, né, pelo esse atendimento, por esse acompanhamento das nossas crianças aqui no município. Diógenes, muito prazer, obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite, quero aqui agradecer o convite por participar dessa live muito importante, uma temática que traz um assunto delicado, mas é necessário a gente falar sobre ele justamente para poder alertar e sensibilizar cada vez mais a nossa sociedade, pois estamos se remetendo a um crime bárbaro, né? Porque Exato. A violação do corpo em si, ela destrói o amanhã de uma criança. E quero agradecer também a quem está nos assistindo, ter tirado um pouquinho desse tempo para poder se informar melhor sobre essa temática muito importante e meu boa noite a todos. Ô Diógenes, a gente precisa voltar, né? Já debatemos aqui sobre os casos, o impacto psicológico na vida de uma criança, nas futuras relações, no comportamento, de como essa criança vai viver depois que acontece. A gente sabe que existem inúmeros fatores que impedem que a criança tenha uma formação psicológica que condizem, né, com a idade e até no decorrer da vida. Então, vamos falar, trazendo para Timbiras, você é uma das pessoas que recebe, que atende essas crianças, né? De que forma essas crianças chegam lá no CREAS? Bem, Riba, as demandas, elas são espontâneas, né? As denúncias, elas chegam através do Disque 100, muito importante, a gente tem um dispositivo, o Disque 100, por favor, não se preocupe, não precisa se identificar, não precisa dar endereço nem nome, é sigilo ético, é sigilo profissional. Então a gente trabalha com esse dispositivo, trabalha também com a parceria com o Conselho Tutelar, que é um parceiro muito forte nessa linha de frente para com as violações de direito ocorridas dentro do nosso município. Também disponibilizamos nossos números pessoais também, é muito importante falar que não se sintam de forma alguma retraídos ou com medo de denunciar. Tudo que você vem a participar para a gente sempre vai levar com maior clareza e tratar com esmero, porque falar sobre essa campanha é ter um olhar mais delicado, ter um olhar mais criterioso, porque nós estamos falando do nosso futuro, que são as nossas crianças. Muito bem. Como isso acontece? A gente já falou aqui de inúmeros fatores, né? Seio familiar, relação intrafamiliar, extrafamiliar, mas a gente sabe que cada caso é um caso, né? É que em Timbiras, de que forma você observa e de que forma isso acontece? É muito importante a gente falar aqui que o abuso sexual ele não está só na zona urbana. Infelizmente, hoje no nosso município de Timbiras, a maioria dos casos que estão aqui por vir ou estão vindo até a gente é da zona rural. As pessoas que não têm conhecimento sobre a lei, que não têm conhecimento sobre o que isso pode ocasionar, né, na vida de uma criança, faz com que, e também é muito importante falar sobre a fiscalização. Devido a ser zona rural, a gente não tem essa fiscalização intensiva. Porém, o CREAS, ele vai até a zona rural, ele faz esse trabalho a campo, justamente de identificar, justamente de punir, para justamente isso não ocorrer. E dentro do nosso município de Timbira, um município muito pequeno, mas infelizmente os casos de abuso, eles são alarmantes, muito alarmantes mesmo. E para a gente se preocupar, porque a gente está falando sobre
as nossas crianças. A gente está falando sobre o nosso futuro, porque o nosso futuro são as nossas crianças. Muito bem, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que cada local desse Brasil tem as circunstâncias, tem suas peculiaridades, questões econômicas, questão de educacionais. Muita gente da zona rural, por exemplo, eu não sabia dessa informação. É importante destacar, minha gente, também que a preocupação dessa campanha se estende não só para o município, para a cidade, mas também para a zona rural, e que eu sei, a gente sabe que muitas pessoas da zona rural não têm acesso ainda a esse tipo de conteúdo, né? A live, não tem acesso a esse tipo de conteúdo. Acredito que a Secretaria de Assistência, o CREAS, estão estudando uma forma também de levar essa informação para esses setores também, que é super importante destacar que a violência não escolhe, né? Não escolhe pessoas, não escolhe faixa etária, não escolhe questões financeiras, questões de hierarquia, mas é super importante destacar que está presente em todos os ambientes e nos lugares também. Essas crianças que são abusadas na zona rural, por exemplo, de que forma essa informação chega e como o serviço de atendimento chega a essas pessoas também, essas crianças? Bem, é importante a gente destacar que hoje o ser humano está mais sensibilizado e está mais consciente desse crime, né? desse abuso. E assim, muitas das vezes os encaminhamentos vindo pelo Conselho Tutelar, ele vem através de denúncia, aonde o morador do povoado, aonde o responsável pela comunidade se dirige até o CREAS ou procura o Conselho Tutelar para justamente fazer esse grito de socorro, porque a palavra certa é essa, gritar por socorro. Por quê? Porque ali está sendo violada uma criança. E de que forma o CREAS chega até essa criança? Nós hoje, o dispositivo do CREAS, ele é completo. Hoje nós temos um carro próprio, motorista próprio, então a gente se desloca sem nenhuma, de qualquer forma, sem nenhuma dificuldade. Hoje nós estamos completos, aqui já foi mencionado pelo meu colega de trabalho, Flávio, que nós temos uma equipe multidisciplinar, né, onde é composta por mim, um psicólogo, tem a nossa assistente social e também um advogado. Então nós vamos até a campo, né? Nós três fazemos o acolhimento, fazemos a identificação do fato em si, como ocorreu, de que forma ocorreu, de forma sigilosa. É importante que também, Riba, ressaltar que como eu sou a linha de frente eu faço essa linha de frente dessa escuta, essa escuta ela é individualizada, ela não é na presença dos meus colegas de trabalho, ela é feita de forma individual, até porque é preciso, né, como a gente está falando sobre uma violação, é preciso ter essa empatia com as crianças, porque não é fácil a gente confiar em um ser que a gente não tem vivência com ele. Então, assim, é construído um elo entre a minha pessoa enquanto psicólogo e a criança, justamente para poder extrair dela todas as informações possíveis, para daí então a gente fazer todo o trâmite possível para quem cometer ser punido. Agora, já que você falou sobre quem cometer, qual o perfil, né? Você, à frente a esse trabalho, com certeza sabe muito bem qual o perfil desse abusador e como ele consegue calar a criança e a família até. Um ponto muito importante que você acabou de elencar aí, Riba, perfil. Eu quero deixar bem claro para você que está me assistindo. O abusador em si, ele não tem um perfil definido. Entendeu? É tanto que a minha colega de trabalho, a Lucília, ela falou aqui que existe a violação intrafamiliar, que justamente são os casos mais recentes ou mais gritantes dentro da nossa sociedade, porque o abusador às vezes está debaixo, desculpa o termo da palavra, debaixo do nosso nariz, e a gente não enxerga. Por quê? Porque tem uma convivência ótima com a mãe, tem uma convivência ótima com o pai, tem uma convivência ótima com os primos, entre outras pessoas. Então, assim, às vezes o abusador está dentro da nossa própria casa e a gente não sabe. Então não tem, de forma alguma, o abusador não tem um perfil definido. Entendeu? Infelizmente ele tem alguns transtornos que levam a essa atrocidade, entendeu? E assim, é muito importante ressaltar que o abuso não acontece só com o sexo feminino. Infelizmente, existe também o abuso com o sexo masculino. As nossas crianças do sexo masculino hoje também sofrem abuso. Não é só o sexo feminino. E também é importante falar, Riba, que
esses abusadores, eles são frios, são calculistas. Eles não têm de forma alguma sente algum tipo de remorso para poder rever aquela maldade que ele fez, para ele poder se autocobrar, se culpar por aquilo. Então, assim, isso se torna mais dificultoso o nosso trabalho, porque nós estamos lidando com a família em si, né? Um contexto familiar geral, a gente tá falando às vezes da referência da família. E essa referência da família, por muitos que convivem com ele, passam a não acreditar. Ah, mas fulano de tal, não, fulano de tal não faz isso, fulano de tal, não, nunca vi isso. Então, é dessa natureza que acaba que o abuso acontece. E trazendo para a questão que você aqui falou, sobre a questão financeira. É muito importante falar, porque os abusadores têm como um álibi, né, dentro do abuso, esse reforçador. O que é esse reforçador? É no ato do ludibriar, ou iludir a criança, dar alguns presentes, entendeu? Às vezes dinheiro, às vezes brinquedos, às vezes ameaças, ou seja, são chamadas violências psicológicas, que é aquela ameaça de, se você falar, eu vou matar fulano de tal. Pega sempre as pessoas que a criança mais ama e a criança tem como referência. Se você falar, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, entre outras coisas. E isso faz com que a criança se guarde, isso faz com que a criança se trave e, consequentemente, dificulta mais ainda a gente desvendar ou a gente descobrir essa violação. Muito bem, a gente sabe muito bem, Diógenes, que existe essa complicação, né? Às vezes a criança dá sinais, até fala para o pai, para a mãe, ou para outra pessoa, às vezes o próprio pai, a própria mãe, né, comete o abuso e a pessoa faz assim, como é possível? Né? O seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu avô, né, pessoas próximas, vizinhos, como assim? Não, essa pessoa não faria isso. Então, que dica você deixa para a mãe, para o pai, nesses casos, quando a criança, com certeza, já está traumatizada, né, ao ponto de falar, que às vezes quem abusa dá uma pressão muito grande, a criança não consegue se destravar, principalmente sobre o medo, né? Então, quando a criança chega a falar alguma coisa, por que é importante o pai e a mãe se atentar e levar isso até a denúncia, ou então levar a criança ao médico? Que dica você dá para os pais? É necessário a gente falar sobre isso, porque assim, hoje nós sabemos que a vida da sociedade em si, ela é uma vida muito corrida. E acaba que os pais, hoje em dia, não têm mais um diálogo com seus próprios filhos. Então, assim, pare para poder conversar um pouco com seu filho. Observe os sinais que possivelmente ele possa vir lhe dar. Por exemplo, uma criança que é extrovertida, automaticamente ela se isola. Então, algo errado aconteceu para que ela pudesse se isolar. Então, eu creio que o diálogo é uma das principais ferramentas que os pais têm para descobrir essa violação, justamente para poder identificar e justamente buscar os órgãos que ali competem para poder punir quem realmente fez. Então, assim, eu deixo aqui a dica: converse mais com seu filho, procure observar mais o dia a dia dele. Eu sei que a sua vida é corrida, porém a vida do seu filho é mais importante do que qualquer coisa. Muito bem, agora a gente sabe, Diógenes, que não é qualquer profissional que deve acompanhar uma criança, que deve ouvir uma criança que foi abusada ou explorada sexualmente. Tem profissionais que são capacitados para isso, no CREAS, no CRAS, no Conselho Tutelar. A gente sabe que existe uma rede no município que atende esse tipo de ocorrência. Não é qualquer profissional. Isso. Você não vai chegar, né, a criança chegar para você mãe, para você pai, você não vai chamar o seu tio, a sua avó, a avó da criança, para falar sobre esse tipo de assunto. Até porque existe, quando acontece no seio familiar, existe essa questão da conexão. Foi meu outro filho que fez isso. Então, aí já mora a questão de esconder, ou então não denunciar, porque o filho vai ser preso, ou então vai ter outras situações que vai até expor a família. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Que não é qualquer pessoa que deve ouvir o depoimento de uma criança ou que ela relate os fatos para a pessoa. Em 2019, nós fizemos uma campanha, 18 de maio, e eu quero aqui destacar que nós fomos na rede educacional, né? Onde fomos em escola a escola, passamos a mensagem sobre o 18 de maio, em busca disso. Tivemos um feedback das crianças, onde os professores fizeram atividades com eles, e eles repassaram para a gente através de trabalho, ou seja, uma peça, ou seja, alguma encenação, ou coisa do tipo. Muito importante o que nós fizemos para poder sensibilizar cada vez mais a
nossa rede, a nossa sociedade, a quem realmente a gente conta para poder descobrir esses casos. E assim, é de suma importância falar que a educação fez com que isso se tornasse mais viável para a gente, porque nós conseguimos reunir, né? Antes dessa pandemia, conseguimos reunir o número de alunos, né, de crianças, ou seja, fomos direto ao nosso objetivo, fomos direto ao nosso público-alvo, que é as crianças e o adolescente. E dessa forma conseguimos ter um feedback positivo, onde elas entenderam a mensagem, onde elas repassaram para a gente a importância, né, que tem saber sobre a campanha, saber sobre a violação do direito e, consequentemente, denunciar. Muito bem, a gente tem um vídeo da nossa assistente social, da Secretaria Municipal de Assistência Social, falando sobre a importância e também da parceria, né, desses órgãos no combate à violência contra a criança e o adolescente. Olá, sou a Aurelice, hoje eu estou secretária de Assistência Social do município de Timbiras. E hoje nós estamos dando início à nossa campanha 18 de maio, oficialmente, né? Porque a nossa campanha ela já iniciou há muitos dias, né? Com várias ações, onde nós colocamos a importância de proteger nossas crianças e adolescentes contra o abuso e exploração sexual. Então esse momento é muito importante. A população timbirense ela precisa estar informada que esse tema é um tema muito doloroso e que machuca muito nós, pais, avós, quando se trata de nossas crianças e adolescentes. Então, Timbiras está nessa luta e vamos junto, população timbirense, no combate a esse grande mal contra nossas crianças e adolescentes. Sobre o trabalho realizado do CREAS, né, o Diógenes, aqui no município, sobre esse atendimento especial, sobre como acontece essa rede entre o Conselho Tutelar, entre a Secretaria de Assistência Social e também o CREAS, aliás, o CRAS. Sobre a questão da escuta, hoje dentro do nosso município, vou me remeter à fala anterior, que eu estava falando sobre a questão desse trabalho que nós fizemos em 2019, de chegar à rede educacional, de forma direta, conversar com nossas crianças e dentro dessa reunião que nós tivemos com a educação, dentro dessa mensagem que foi transmitida para os alunos, nós tivemos, levamos a eles um tema muito importante, porque antes, Riba, as crianças eram revitimizadas. Ou seja, a criança contava para o diretor, né, o que acontecia, o diretor, sem ter estrutura psicológica para poder receber aquela mensagem, se desesperava com a situação, chamava o professor, aí a criança ia contar de novo a história para o professor, consequentemente ia fazer o boletim de ocorrência, a criança ia relatar novamente o que aconteceu, o delegado daí então ia chamar o Conselho Tutelar ia ouvir a criança novamente e por fim o CREAS era acionado. Olha só, quantos momentos essa criança reviveu aquele sofrimento, quantas imagens negativas afetaram ela de forma direta e indireta, porque ela reviveu todo aquele sofrimento por várias etapas. Então assim, hoje dentro do município de Timbira, a gente tem um depoimento especial. E de que forma isso acontece? Se algo é identificado, se alguma violação é identificada contra criança e adolescente, só o psicólogo do CREAS que pode fazer essa escuta. Nenhum órgão pode aferir, ou melhor dizendo, pode atingir, violar o direito da criança da fala, de lembrar, de reviver aquele sofrimento. Então hoje dentro do município de Timbira a gente tem, dentro do CREAS, o psicólogo para poder falar sobre isso. Então assim, eu faço o acolhimento, tem o elo, a díade com o paciente, entendeu? Com o usuário, trazendo para a nossa linguagem social o usuário. Daí então é construído esse elo entre a minha pessoa e a criança, e daí então a gente vai extraindo da criança alguns acontecimentos ali vivenciados. Muito bem, ô produção, não temos mais tempo, é isso mesmo? Minha gente, mas antes de finalizar a nossa live, a gente quer falar sobre um ponto importante, que é os canais de denúncia.
né, Diógenes? Gostaria que você falasse sobre os canais para que as famílias façam isso, para que perceberam, né, a comportamento, atitudes de uma criança que supostamente está sendo abusada e se realmente se constatar, denunciar. Gostaria que você falasse sobre isso, a importância da denúncia. É muito importante você denunciar, você não se calar diante dessa violação, porque hoje é o seu vizinho, amanhã pode ser o seu filho. Então, assim, se coloque no lugar do outro, tenha um pouco de empatia para com o outro. Ah, mas eu vou criar um outro problema. Não se preocupe que você não vai criar outro problema, você vai estar resolvendo um problema. Porque nós, como aqui já foi falado, trabalhamos com sigilo ético. E esse sigilo ético faz com que a gente resguarde tanto os direitos da criança quanto do denunciante, que foi um parceiro muito corajoso de poder se disponibilizar em gritar, em pedir esse socorro. Então, assim, eu também quero aqui, irmã, aproveitar esse espaço e pedir para nossas autoridades um olhar mais especial para essa temática. Por quê? Porque nós não trabalhamos sozinhos. O CREA não trabalha só. A gente precisa de parceiros. E os nossos parceiros, ele é de suma importância para que a gente realize, entendeu? E, consequentemente, dê uma resposta mais rápida e positiva para a sociedade. Então, assim, eu quero aqui pedir o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil. Também quero pedir aqui o apoio do nosso hospital regional, né, o HRT, porque a gente, uma das provas que a gente busca é o exame de condição carnal. Então, assim, a gente quer pedir aqui esse apoio para que no momento que a gente for levar uma criança, porque ali ela já está sendo violada, porque é a exposição da imagem. Então, assim, vamos unir as nossas forças, vamos trabalhar em prol das crianças, porque aí a gente tem uma resposta mais rápida e mais positiva. Então, porque o CREAS não trabalha só, nós somos apenas uma ferramenta dentro de todo uma engrenagem. Muito bem, minha gente, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual das nossas crianças e adolescentes, uma campanha super importante que inicia no nosso país, em que a incidência, os números, os dados são alarmantes e a gente tem que debater, tá? É uma terça-feira que uma campanha super importante começa e a gente está aqui para levar mais esclarecimentos para você. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas aqui, ó, Timbiras faz bonito, esquecer é permitir, lembrar é combater. Campanha super importante para você entender de que a exploração e abuso sexual das nossas crianças é um crime gravíssimo e que nenhuma criança deve passar por esse tipo de situação, tá, minha gente? Então vamos ficar todos em alerta, você pai, você mãe, você tio, você avó, você, enfim, a sua família, proteger os seus filhos, proteger as nossas crianças, porque nenhuma criança merece passar por esse tipo de situação, tá? Georges, muito obrigado pela parceria, tá? Desejo sucesso no seu trabalho, porque é um trabalho super importante, o trabalho do CREAS, do CRAS, do Conselho Tutelar, da Prefeitura Municipal de Timbiras, da Secretaria de Educação, da Assistência Social, do Ministério Público, enfim, temos vários órgãos juntos nessa batalha que não é fácil, tá, minha gente? Sobretudo para identificar os casos, então que cada um de nós fiquemos cada vez mais espertos, mais atentos para combater a violência e abuso sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Para você, uma excelente noite. O Brasil está em meio à campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Proteger as crianças e adolescentes não é uma mera aspiração, uma mera faculdade. É um dever. É um dever constitucional e um dever legal. A Constituição Federal, em seu artigo 127, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, estipulam que é dever de a família, a comunidade, a sociedade e o Estado promoverem com absoluta prioridade a defesa dos direitos da criança e do adolescente ali previstos. Portanto, não podemos nos calar, enquanto cidadãos, diante de qualquer abuso, sobretudo dos abusos sexuais. Infelizmente, e sobretudo nos menores municípios, como é o caso de Timbiras, é grande o número de casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. E o mais triste e impactante é que esses abusos normalmente ocorrem dentro de casa e praticados por pessoas da família. O vizinho, a vizinha, aquele que vem a ter conhecimento de um fato dessa natureza, não pode silenciar, porque silenciar é ser conivente, é compactuar. É claro que só existe a cultura do abuso sexual porque é exatamente um ato cultural. As pessoas
ainda aceitam como tal. Precisamos dizer não. Precisamos usar a voz para barrar essa forma tão brutal, tão mesquinha e tão vil de tratamento de nossas crianças e adolescentes. Nós precisamos também compreender que precisamos agir em rede. Portanto, todo agente público que faz parte dos órgãos que compõem a rede de proteção e defesa da criança e do adolescente precisam estar compenetrados da sua função. Agir em rede é garantir que a proteção será efetiva, que ela de fato ocorrerá. Olá, meu nome é Adila, tenho 12 anos e participo do serviço de convivência. O mês de maio chegou e junto com esse mês maravilhoso vem uma data muito especial, que é 18 de maio. Nós sabemos que muitas pessoas não sabem da existência dessa data, então convidei uma pessoa muito especial para falar melhor sobre esse dia. Então, o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia ele foi instituído pela Lei de número 9.970/00, que é uma conquista que demarca os direitos humanos de crianças e adolescentes em todo o território brasileiro e que também já alcançou muitos de nossos municípios em todo o país. Pois bem, pessoal, espero que tenham aprendido um pouco sobre essa data tão especial. Ei, você aí, venha junto e vamos cuidar de nossas crianças e adolescentes? Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime.